Está gravando agora. Então, vejam. Então, a nossa história é essa. Então, temos uma fecundação, dois blastômeros, três blastômeros, quatro, tal. Temos a mórula. Essa mórula vai evoluir, tá? E vai ter uma cavidade central. E agora temos o blastocisto, né? Esse blastocisto tem células por fora do blastocisto e tem uma cavidade blastocística. Então, aqui um blastocisto com o trofoblasto aqui por fora e o nó embrionário e aqui dentro, então, a cavidade blastocística. Aqui um blastocisto se implantando, já apareceu o sincício trofoblasto aqui, e agora eu tenho o blastocisto com trofoblasto por fora, que é o citotrofoblasto, o nó embrionário, e esse blastocisto está mergulhando na mucosa. Aqui o blastocisto que está mergulhando na mucosa já construiu dentro do nó embrionário, estão vendo aqui a cavidade amniótica, aqui a cavidade blastocística, lá naquele azul lá fora, o citotrofoblasto. Agora, das bordas, já apareceu o epiblasto e o hipoblasto. Já apareceu o hipoblasto aqui por fora e o epiblasto. E agora, das bordas do hipoblasto, nascem. Parou aqui. Das bordas nascem células que formam uma cavidade que nós vamos chamar cavidade vitelínica. Agora, na sequência, aparece entre essa membrana que se formou, que eu chamei agora de cavidade vitelínica primitiva. Tem mais alguém para entrar? Apareceu aqui o mesoderma extraembrionário. Se eu seguir aqui, agora eu tenho o mesoderma extraembrionário. Então, esse conjunto embrionário tem o embrião didérmico está aqui, tem a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica primitiva, essa membrana que envolve a cavidade vitelínica, o mesoderma extraembrionário e o citotrofoblasto. E, é claro, aqui fora, o sincício trofoblasto. Aqui, já bem evoluído, o número 1 é a cavidade amniótica, o número 2 aqui é a cavidade vitelínica primitiva, aqui o 5 é o mesoderma extraembrionário, aqui o 3 aqui fora é o sincício trofoblasto, aqui é a cavidade vitelínica primitiva. Bem, agora esse blastocisto evoluiu bastante e eu tenho aqui a cavidade amniótica, né? A cavidade amniótica, eu tenho a cavidade vitelínica primitiva, que vocês estão vendo que ela está perdendo aqui um fragmento dessa cavidade vitelínica está aparecendo. Na verdade, essa cavidade vitelínica vai diminuir de tamanho. Em Anima nobile, nós humanos e todos os mamíferos, a cavidade vitelínica não serve, não precisa para guardar vitela nutridor, então a tendência dela é perder um pedaço. Então, aqui eu já estou vendo a cavidade vitelínica definitiva, ela já perdeu um pedaço, é esse que eu estou vendo aqui embaixo,
que é o cisto exocelômico. É o cisto exocelômico aqui. Então, a cavidade amniótica, a cavidade vitelínica, o cisto exocelômico. Bem, então, esse é o momento do saco coriônico, que vocês vão usar muito para diagnóstico de gestação. Os clínicos fetais vão começar a vida deles basicamente a partir daí. E aqui vocês têm, então, a cavidade amniótica, aqui a cavidade vitelínica. Tem alguém para admitir? A cavidade amniótica, a cavidade vitelínica, o embrião, nesse momento, o embrião didérmico, aqui nesse laranja é o mesoderma, nesse verde clarinho é o citrofoblasto, nesse verde mais escuro é o sincício trofoblasto. Essa imagem, e eu já estou quase me aproximando do que eu preciso para a aula de hoje, vocês estão vendo em azul a cavidade amniótica, em amarelo a cavidade vitelínica, já é a definitiva. Aqui é o pedúnculo embrionário, que será no futuro cordão umbilical. Aqui o Nossa, mesoderma. também, viu? Eu errei várias questões, assim, de Pode perguntar. pensão, sabe? Igual aquela do anticoncepcional, que a menina era menor de idade, acabei errando aquela questão. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Fiquei preocupada. Alguém, Lívia, por favor, feche aí seu microfone. Mas vamos continuar. Então, em azul, a cavidade amniótica, em amarelo, alaranjado aqui, a cavidade vitelínica. Essa parte aqui é o pedúnculo embrionário, tá? E aqui, tudo em volta é o celoma extraembrionário. Vamos seguir. Aqui, a imagem um pouquinho mais avançada, olha o grande celoma extraembrionário, tá? E aqui o nosso embrião. Em azul clarinho aqui, a cavidade amniótica, ainda pequena aqui. E ela vai envolver todo o embrião. Essa imagem agora é a que eu precisava chegar para a aula de hoje. Vocês estão vendo aqui, na imagem da esquerda de vocês, vocês estão vendo um útero, olha lá o embrião aqui no meio, olha em volta dele a cavidade amniótica, olhem aqui nesse branco também o celoma extraembrionário, tá? E vocês estão vendo aqui o endométrio materno, o endométrio. Aqui vocês estão vendo essa parte do endométrio que vai se organizar e vai formar a placenta, e também essa parte do endométrio que envolve o embrião como uma cápsula. Quando o embrião mergulha no endométrio, vai ficar uma parte do endométrio por baixo, vai ficar uma parte do endométrio por cima, e esse será o capsular, e esse aqui vai ser o basal. Esse basal mais o que o embrião vai dar a placenta aqui. Na imagem da direita, aquele capsular já se juntou ao outro endométrio. Então, aqui eu já tenho a placenta, o cordão umbilical, tenho aqui o embrião, tenho já uma enorme cavidade amniótica, e tudo isso aqui que está aqui, que é endométrio, mais o que veio do envoltório, eu vou chamar isso de córion. Agora eu tenho córion e a placenta faz parte do córion, né? Então, esse córion que envolve todo o conjunto embrionário, olha ele aqui, a placenta, o cordão umbilical e o concepto. E a enorme cavidade amniótica, onde esse embrião vai dançar, rodar, rodopiar, até às vezes tendo problema com o cordão umbilical.
E quando trabalhar com gemelar, nós vamos nos preocupar com isso, né? Quantas histórias tem de que o cordão umbilical de um gemelar enforcou o outro gemelar. Muito bem. Mas isso tudo que eu estava mostrando era uma gravidez única, uma gravidez não gemelar. Então, basicamente, isso é repetição do que nós vemos. O que importa é que essa parte toda que eu disse que era o celoma extraembrionário, ele vai desaparecer. E tudo isso aqui, então, essa parte que envolvia o embrião, e isso vai formar, então, o córion. Então, isso é o córion. E aqui a membrana amniótica, a cavidade amniótica com sua membrana. Córion, membrana amniótica. Guardem bem isso. Aqui eu trouxe uma imagem em que eu trouxe uma imagem onde rasgaram para vocês verem. Então, olhem, aqui está escrito âmios, acompanhem, isso é o âmios, a membrana amniótica. Olhem aqui o córion, tá? Córion liso, e o córion frondoso forma a placenta. Então, a placenta, que é o córion frondoso, o córion liso, que o desenhista aqui rasgou para vocês entenderem. Então, o embrião está dentro da cavidade amniótica, que tem um forro, que é a membrana amniótica, e por fora tem um forro, que é o córion. Vamos tentar entender esse slide. Minha gente, eu estou gravando a aula e depois eu coloco ela para que vocês possam rever, quem quiser. Eu vou botar no YouTube e vocês poderão rever essas imagens. Então, aqui vocês estão... Vamos primeiro aqui, o A. Vamos nos preocupar com esse lado aqui, que é o A. Então, o que aconteceu no A? Esse zigoto, esse embrião, que nesse momento aqui só tem duas células, dois blastômeros, ele se dividiu e acabou dando um blastômero, evoluiu, deu uma mórula e deu um blastocisto, o outro blastômero evoluiu, deu uma mórula e deu um blastocisto. Então, na sequência, olhem aqui um conjunto embrionário, olhem o córion frondoso e o córion liso, dois embriões. Acaba que dentro desse útero aqui, do A, só estou falando A, dentro desse útero vai ter um córion, a membrana amniótica, que eu não estou vendo aqui, e o líquido amniótico e o embrião. Então, aqui nós temos uma gravidez gemelar, em que depois nós vamos classificar, mas importa que vamos ter provavelmente duas placentas, dois córions dicoriônico e duas cavidades líquidas com líquido amniótico, duas membranas amnióticas. Então, esse embrião aqui é dicoriônico, diamniótico. Esses gêmeos são dicoriônicos, diamnióticos. Agora vamos ver a imagem B. Minha gente, se alguém não entender, me interrompa, por favor, tá? Fale alto, fale que eu ouço aqui e tiro a dúvida. Também tem um chat aqui, mas o chat é mais complicado de eu ir, que eu tenho que desviar aqui. É melhor ouvir. Então, aqui no B, olhem, esses dois blastômeros evoluíram e deram um nó embrionário e um nó embrionário. Então, veja bem, eu agora vou ter dois nós embrionários, outro. Eu vou ter dois conjuntos embrionários, um córion só e
um córion frondoso e um córion liso só. Esse embrião, então, tem duas bolsas amnióticas, é diamniótico, e tem monocoriônico, tem um córion só, estão vendo? É um córion só. Então, esse aqui é um monocoriônico diamniótico. Vamos agora para o C. Esse conjunto aqui deu dois nós embrionários se tocando, quer dizer, evoluiu dando dois nós embrionários. Estão vendo aqui na imagem que segue, dois nós embrionários. Aqui, então, esse embrião ficou com uma cavidade amniótica só, um córion só. Ele é monocoriônico, monoamniótico. Vamos seguir? Então, nossa conversa é monozigóticos, dizigóticos. Os monozigóticos, eu botei aqui para vocês, são gêmeos idênticos. Dizigóticos são gêmeos fraternos, tá? Não são idênticos. Os monozigóticos foi a fertilização de apenas um óvulo. Portanto, eu botei aqui sempre o mesmo sexo. Então, os monozigóticos, que são gêmeos idênticos, foi um óvulo só que foi fertilizado. Sempre o mesmo sexo. Dizigóticos, que são gêmeos fraternos, eu posso ter fertilização de dois ou mais óvulos, tá? Nem sempre o mesmo sexo, porque um ovócito foi fecundado por um espermatozoide, outro ovócito foi fecundado por outro espermatozoide. Então, pode, por coincidência, ter o mesmo sexo, ou pode não ter o mesmo sexo. Essa fertilização de dois ou mais óvulos, eu botei assim, é muito comum em tratamentos de infertilidade. É aquela mulher que tomou uma medicação, um indutor da ovogênese. E aí, porque ela tomou indutor da ovogênese, ela pode produzir muitos ovócitos e ser fertilizado por muitos espermatozoides. Tá? Há casos de mulheres que tiveram gêmeos fraternos, 9 crianças. Na Austrália, teve uma com 9 crianças que nenhum morreu. Há pouco tempo, no México, teve um com 9 crianças que nenhum morreu. Tá? Então, mas isso eu estou falando de dizigóticos. Eu botei assim, gestações múltiplas, 2 gêmeos, 3 gêmeos, 4, sempre nós vamos ter 2 zigotos ou um zigoto. 2 zigotos, eliminação de mais de um ovócito em um ciclo, que vai ter sempre 2 placentas, 2 bolsas amnióticas. Então, no caso de serem 2 zigotos, porque foi 2 ovócitos fecundados por 2 espermatozoides, nós vamos ter sempre 2 placentas, 2 bolsas amnióticas. Agora, sendo um zigoto só, quer dizer, um ovócito foi fecundado por um espermatozoide, tá? Um ovócito e um único espermatozoide, eu posso ter 3 hipóteses. Uma placenta com uma bolsa amniótica, uma placenta com 2 bolsas amnióticas, 2 placentas com 2 bolsas amnióticas. Jovem, até aqui todo mundo entendido? Tudo bem? Então vamos continuar. Eu botei apenas para informação curiosa de vocês, gestação únicas é 97,7% das mulheres, gestação dupla 2,1% e triplas ou mais, né, 0,05% de casos. Então, aqui eu trouxe esse desenho só para nos fazer lembrar do que eu já vi.
Olhem na esquerda de vocês. Um espermatozoide fecundou um ovócito. E eu posso ter uma placenta e uma cavidade amniótica. Posso ter, mas nós já vimos outras hipóteses, né? Sempre quando eu tenho dois ovócitos fecundados por dois espermatozoides, eu vou ter sempre dois conceitos, cada um numa cavidade amniótica. Nesse caso aqui, tenho esse com uma placenta, esse com uma placenta. Então, as placentas, a primeira ali de cima, monocoriônica e monoamniótica. Uma placenta e uma bolsa, sempre idênticos. Monocoriônico diamniótico, uma placenta e duas bolsas, sempre idênticos. Dicoriônica e diamniótica, podem ser idênticos ou podem ser fraternos. Aqui Professor, eu posso trouxe... fazer uma pergunta? Claro, lógico. Meus irmãos, eles são gêmeos idênticos, porém, idênticos não, fraternos, porém era uma placenta só e dois sacos amnióticos. Nós vamos, daqui a pouquinho, Eduardo, eu vou até poder mostrar isso para você, tá? Bom, Me dá um tempinho que a gente vai ver. claro. Olha, aqui vocês estão vendo à esquerda de vocês duas bolsas amnióticas, tá? Duas bolsas amnióticas, dá bem para ver. Olhem para a direita de vocês. Olhem, dois conceptos com uma única bolsa amniótica. Então, o gêmeo fraterno são esses dois aqui, tá? Eu estou vendo dois, cada um dentro da sua bolsa. Vamos trabalhar um pouquinho aqui. Olhem a primeira imagem da esquerda de vocês. Duas placentas, duas bolsas amnióticas, tá? Esses aqui são dicoriônicos, diamnióticos. O do meio vocês estão vendo uma placenta só e duas bolsas amnióticas. Então, isso é um monocoriônico diamniótico. Esse da direita de vocês, uma placenta só, uma bolsa amniótica só. Esse é um monocoriônico monoamniótico. Obrigatoriamente, esses gêmeos são idênticos. Vamos tentar rever esses. Eu vou passar algumas imagens só para a gente ver hipóteses. E talvez aí eu possa responder a pergunta do Eduardo. Olhem só, um zigoto aqui, duas células, tá? Deu dois. Então, esse embrião aqui veio desse zigoto. Esse embrião aqui veio desse zigoto. Eu vou ter, então, uma implantação dupla. Dois zigotos que vieram de dois espermatozoides que fecundaram dois ovócitos. Então, eu posso ter placentas separadas. Ou, como você viu, Eduarda, pode ter, isso pode juntar as placentas, porém serão embriões separados, mas pode ter uma placenta só. Olha essa imagem, um zigoto que se dividiu em duas mórulas. Essas duas mórulas entraram no útero e se implantaram. Elas podem se implantar tão distantes ou coladinhas, tá? E aí eu posso ter placentas separadas ou posso ter
placentas fundidas, viu, Eduarda? Isso pode ser um caso, né? A placenta fundida ou placenta separada. Mesmo nos gêmeos fraternos, Não, dizigóticos, não. Então, não é esse caso, é o é, anterior, né? eles são dizigóticos. Aqui não. Esse aqui, com certeza, veio de um zigoto só, é um monozigote. Ah, sim. Obrigada. Vamos ver esse aqui. Dois zigotos, e esses dois zigotos se juntaram na hora da implantação, eles se juntaram. Mas são dois, se juntaram e temos placentas fusionadas. Mas vai ter dois córios e dois ânions, entenderam? Então, nesse caso aqui, são dois zigotos. Só que, por acaso, na hora da implantação, eles se fundiram em suas placentas. Então, são duas placentas que estão fusionadas, parece uma placenta só. E isso aqui pode ter começado com dois gêmeos que nasceram de espermatozoides e ovócitos diferentes. Vamos ver esse aqui. Esse eu tenho um zigoto que deu dois embrioblastos, tá? Dois embrioblastos. Olha, esses dois embrioblastos chegando ao endométrio, se implantando, e eles têm duas hipóteses. Uma hipótese aqui embaixo, os dois fundem a placenta, mas fica dicoriônico e diamniótico. Outra hipótese é aqui dois âmios e um córion, uma placenta única também. Agora vamos complicar um pouquinho. Um zigoto só, que deu dois embriões que se fusionam. Esses dois embriões que se fusionam, é claro, tem um córion só e uma cavidade amniótica só, e que podem se fusionar. Nós vamos trabalhar hoje com esses gêmeos que se fusionam, que eu vou poder conversar com vocês sobre eles. Outra coisa que vale a pena pensar que são complicações na gestação gemelar. A paciente pode ter anemia, a paciente pode ter hipertensão, a paciente de gravidez múltiplas, né, 2, 3, pode ter diabetes gestacional, pode o parto começar com uma placenta prévia, que muitas vezes leva a uma cesariana obrigatória, pode ter, porque são vários conceitos, descolamento prematuro de placenta, pode ter hemorragia pós-parto. E a gente, após o parto, o útero se contrai, tá? É que a gente chama as ligaduras vivas de Pinar. O útero se contrai e todos os vasos uterinos, na contração do útero, né? Até a gente ajuda dando ocitocina para a paciente logo após o parto, e todos os vasos, o útero se contrai, todos os vasos se contraem. Às vezes, em duas placentas ou uma placenta muito grande, pode não contrair tudo e nós vamos ter hemorragia pós-parto. Outra coisa que acontece na gestação gemelar são acidentes do cordão. É o embrião que os dois dançando dentro do útero, um dá volta no cordão errôneo, tá? E acaba, por exemplo, enforcando o outro, ou constrangindo tanto o cordão, tem alguém para entrar aqui, constrangendo tanto o cordão
que acaba dando um feto recebendo menos e um feto recebendo mais sangue. E uma coisa na gestação gemelar, que vocês vão se preocupar com isso, que é a síndrome de transfusão fetal. Eu vou mostrar algumas imagens de um embrião grandão proporcionalmente ao outro embrião pequenininho, tá? E um vaso do embrião pequeno jogando sangue para o embrião grande e um embrião melhor, bem, e um diminuído. Isso hoje já tem cura cirúrgica, o cirurgião fetal vai lá e pega aquele vaso que está jogando erroneamente sangue de um embrião para o outro, ele pura e simplesmente destrói aquele vaso e aí eles passam a receber a mesma quantidade de sangue os dois. E um não dá sangue para o outro. Complicações fetais na gestação gemelar. Prematuridade, tá? Então, vocês imaginam aquela mulher da Austrália que teve 9 filhos? É claro que eles nasceram de prematuridade. Nenhum útero resistiria a 9 conceptos de tamanho normal. Claro que não, né? Então, na gestação gemelar, bigemelar, trigemelar, tal, a prematuridade acontece. É claro que eles vão ter baixo peso, né? Um conceito normal tem o seu peso normal. Se tem 3 no útero, eles provavelmente terão baixo peso. E é claro, quanto mais gemelares acontecerem naquele útero, a mortalidade perinatal é aumentada estatisticamente. Minha gente, se lembra quando eu falei há pouco, gêmeos que se tocam, que se juntam, né? Vamos ver gêmeos siameses. Olha, eu botei assim. Os gêmeos siameses, também chamados... deixa eu ver se eu tiro isso daqui, que eu estou na frente. Também chamados de chifópagos, são irmãos que compartilham uma parte do corpo, logo nascem e vivem ligados um ao outro. Termo siamês teve sua origem devido a uma região de Sião, hoje Tailândia, onde nasceram os gêmeos Shang e Yang, em 1811. Então, o nome siamês é porque eles vieram dessa região de Sião, lá na Tailândia. Olha aqui o Shang e o Yang, os dois gêmeos siameses. Ele é interessante, eles juntos, eles casaram, cada um casou com uma mulher diferente, eles se organizaram para que quando um tivesse tendo relações com a esposa, o outro não observasse, ficasse pensando em outra coisa, e conseguiram ter 21 filhos. 1811, 21 filhos, claro, somado das duas esposas. Olha aqui os dois ligados pelo tórax, morreram com 83 anos de idade. Impressionante, né? E aqui as duas esposas dos dois gêmeos siameses. Então, porque eles vieram do Sião, lá na Tailândia, ganhou o nome hoje de gêmeos siameses. E aqui eu tenho, ó, presos pelo tórax, toracópagos, presos pela bacia, pigópagos, pelo crânio, craniópagos e vários outros tipos. Olha aqui, 2 americanos que têm uma parte de baixo do corpo e 2 tórax com cabeça, etc. A parte de cima, acima do abdômen, eram 2. Eles tinham 2 corações. Olhem essas 2 crianças, toracópagos. Estão vendo aqui a mãe amamentando um deles, né? E
E eu trouxe até uma imagem curiosa. Esses dois foram separados em cirurgia. E olhem aqui a mãe, aquela tal que estava amamentando eles, aqui já dois rapazes, né? Gêmeos, obviamente idênticos, né? Já provavelmente ficaram apenas com uma cicatriz no tórax e abdômen. Olhem aqui essas duas crianças ligadas pelo crânio. Olhem essas duas crianças ligadas pelo crânio. Essas duas crianças ligadas pela bacia. Há mais ou menos 2 anos atrás, duas crianças ligadas pelo crânio no México fizeram uma cirurgia com uma quantidade enorme de profissionais que participaram e conseguiram tirar as duas crianças que tinham parte do encéfalo junto, conseguiram separar os encéfalos e, segundo descrevem, essas crianças evoluíram bem. Aqui, duas cabeças e um corpo inteiro só. Olha essas duas crianças, um corpo inteiro só e duas cabeças. Também dois americanos, um corpo e dois tórax, né? Olha essa aqui, as duas, vocês estão vendo que a parte, vamos dizer, da altura da bexiga para baixo, tudo é um corpo só, e lá em cima, dois corpos, duas cabeças. Ligados aqui à esquerda, ligados pela cabeça. Esses dois aqui são dois natimortos também, o corpo todo ligado e duas cabeças. Minha gente, há um assunto que é restrição de crescimento seletiva. Então, um conceito grande e um conceito pequeno. Isso se chama assim. Olha, então, de outra imagem esquemática de um pequeno e um grande. Aqui também outra imagem de um pequeno e um grande, de um pequeno e um grande. Aqui é um natimorto e o outro calcificado, bem menor e calcificado. Assim era a descrição deles. Um grande e um pequeno. Então, vamos falar um pouquinho de tipos de restrição de crescimento. Olhem só, o tipo 1. Apesar da diferença de tamanho, o padrão do fluxo do cordão umbilical é o mesmo. Então, um é maiorzinho, o outro é menorzinho, mas o fluxo do cordão umbilical é o mesmo. Nesse caso, não é necessário nenhuma intervenção, provavelmente o parto será precoce, né? Já que tem dois. Olha o tipo 2. O feto pequeno possui uma alteração no fluxo na artéria umbilical. Esses casos possuem uma evolução grave. O parto acontece precocemente, colocando em risco a vida dos bebês, e, em alguns casos, indica-se o tratamento com laser para separar as circulações. Então, o cirurgião fetal vai lá dentro e pega aquele vaso, tá? E trata com laser aquele vaso que está fazendo com que um jogue sangue para o outro. E agora, o tipo 3. O fluxo da artéria umbilical tem uma diástole intermitente, fica batendo, bate para, bate para. A evolução é bastante grave, o parto é precoce e é indicado, é claro, a terapia com laser, tá? Que é hoje feita pelo cirurgião fetal. Eu quis trazer, assim, já terminando a conversa nossa, esses dois irmãos, com 80 e poucos anos, dois aí, bem gêmeos idênticos, né? Acabaram minhas imagens, deixa eu interromper. Jovens, estou à disposição para discutirmos. Volto a dizer para os que não ouviram
Eu estou gravando isso. Terminado a aula, eu vou mandar para o YouTube. E aí depois eu mando para algum de vocês, mando o link no YouTube. E quem quiser, vai lá no YouTube, pega aquele link e vê lá no YouTube ou baixa para vocês. E a gente, perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Hein? Professor, acho que o pessoal é, não tem nenhuma pergunta. Aí o senhor pode mandar o link da aula para mim, para a Muriel, Tá, Muriel, eu mando para você, tá? tá? Só agradecer mesmo. Muito obrigada por ter tirado um tempinho da sua semana para dar essa aula pra gente. O pessoal aí tava falando no grupo que queria muito a aula online do senhor gravada para estudar para a prova. Minha gente, mas deu para entender? Ficaram dúvidas? Eu disse muita coisa, o que de uma certa forma pede que vocês revejam as imagens, né, para quem quiser, mas tentei. O assunto é grande demais. Eu tentei mostrar as coisas mais importantes do assunto. Jovens, se não tem nenhuma pergunta, vou encerrar, tá? Obrigada pela aula, professor. Tá. E um abraço Obrigada, forte para você. professor, foi ótima. Ah, que bom ouvir isso, tá? Um abraço forte para vocês. Eu vou encerrar para poder gravar, tá bom? Foi Eu só vou... ótimo, professor. Obrigada. Ah, obrigado, Stella. Muito obrigada, professor. Oi, tudo bem. Vou então encerrar. Um abraço para vocês, minha gente.